Tampouco ficará encantado se muitas pessoas ricas o admirarem. Sabe que em nada elas diferem dos mendigos, sendo até mesmo mais miseráveis. Aqueles carecem de pouco, estas de muito. E com essa provocação do livro Brevidades da Vida, eu queria comentar sobre um vídeo de um criador aqui do YouTube, Breno Nogueira, o qual eu sou seguidor, admirador, no qual ele aborda a questão dele ganhar mais de 100 mil reais por mês e estar vivendo ainda num apartamento de 30 metros quadrados. O vídeo dele é bastante honesto, traz vários aspectos envolvendo reserva de emergência, o medo de dívidas ruins, querer viver em paz, mas ainda assim dá pra gente acrescentar os nossos centavos por aqui. Mas antes, se você tá chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. E o primeiro insight aqui tem até a ver com outro vídeo que eu já gravei aqui pro canal, em que eu tratava do quanto é difícil de enriquecer, imaginando a seguinte situação: uma pessoa que passa a ganhar uma renda ativa de 100 mil reais por mês, o quanto que é difícil ela construir um patrimônio que lhe dê de volta essa mesma renda de forma passiva. E são várias as possibilidades de investimento, mas a gente pode fazer um exercício aqui considerando a renda fixa. No momento que eu gravo esse vídeo, o CDI ele está com uma rentabilidade de 14,9% ao ano, o que dá aí uma rentabilidade aproximada de 1,16% ao mês. Então, para você obter uma renda passiva de 100 mil reais líquidos por mês, considerando aí o mínimo de imposto de renda no longo prazo, seriam necessários, a gente estaria falando aí do necessário de um montante de 10 milhões de reais investidos nessas condições. Ou seja, o patrimônio que te garantiria uma renda compatível com riqueza de 100 mil reais por mês de forma passiva, especialmente para quem estaria começando do zero, parece até coisa de outro planeta. Impossível? Não necessariamente, mas se trata de um processo lento, repetitivo, entediante e que nem todo mundo tem à disposição para percorrer esse processo. E nessas condições de renda fixa que a gente estipulou e que a gente está vivendo nesse momento, é um aporte de 10 mil reais por mês, seriam necessários aí aproximadamente 18 anos para atingir aquele montante que daria uma renda equivalente aí de 100 mil reais por mês de forma passiva. Dobrando o aporte, indo para 20 mil reais todos os meses, já seriam necessários ainda 14 anos. E mesmo aportando 50 mil reais todos os meses, seriam necessários 9 anos nessa mesma batida para chegar naquele montante que daria essa renda mensal aí de 100 mil reais todos os meses. Tudo isso, como a gente dizia, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então começa a fazer ainda mais sentido a estratégia do Breno, mesmo com uma renda expressiva de 100 mil reais por mês, optar por ainda seguir em um apartamento pequeno. Enfim, já deixe sua opinião aqui nos comentários, mas não paramos por aqui. E um outro insight decorrente aí do vídeo seria a respeito da forma como se lida com as imprevisibilidades. O Breno fala bastante sobre segurança, sobre reserva, e eu concordo também com ele, especialmente no aspecto de que uma renda alta hoje não é garantia dessa mesma renda amanhã. E no meio disso tudo, tem 3 imprevisibilidades que acabam passando batido aí pela maioria das pessoas. A primeira seria a renda propriamente dita, né, como a gente comentou, uma renda que você tem hoje não é garantida amanhã. A segunda seria uma rentabilidade dos investimentos, de eventuais investimentos que a pessoa tem. Afinal de contas, a Selic, o CDI, eles não ficam no mesmo patamar durante muito tempo. O mercado está sempre revendo a trajetória de juros futuros. E em terceiro lugar seriam as regras. Os governos de ocasião, eles sempre têm esse apetite pelo aumento de arrecadação e muitas das vezes as propostas que envolvem um aumento de arrecadação, elas passam por novos tributos ou por aumento de alíquotas dos tributos já existentes. E com essas imprevisibilidades acaba entrando em jogo um comportamento aparentemente contraintuitivo, a de que os ricos em algum momento vão reduzir o seu custo. Mesmo porque é razoável pensar, para quem está construindo riqueza, que a partir de determinado ponto da vida, a sua capacidade de gerar essa alta renda, ela venha a diminuir. E isso pode ser ilustrado em algumas situações ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, há dados e estudos sobre a migração tributária da alta renda de locais como Nova York para estados como Flórida,
Texas para ilustrar isso ainda melhor. A depender da renda, uma pessoa que mora em Miami, no estado da Flórida, vai estar sujeita apenas ao imposto de renda federal. Já para quem mora em Nova York, vai estar sujeito ao imposto sobre renda federal, estadual e municipal, sendo que o imposto federal pode chegar aí a uma alíquota de até 37%. E não só nos Estados Unidos, na França também é possível observar esse movimento de migração entre a cidade de Paris para outras cidades do próprio país, aqui a gente tratando da alta renda, mostrando que à medida que o tempo passa e que eventualmente a capacidade de gerar renda fica ainda mais difícil, fica ainda mais caro se manter rico, se manter alta renda nas capitais. E para o Brasil também se aplica essa narrativa aí da fuga dos capitais, em que tem sido possível observar também uma migração de pessoas saindo dos grandes centros, né, falando aqui também da alta renda, em direção às cidades médias em busca de qualidade de vida e um menor custo. E isso não é ser pão duro, como a gente dizia lá em Minas, mas sim um reposicionamento da riqueza, digamos assim, o que mostra e que confirma mais uma vez a dificuldade de ficar e de se manter rico, especialmente nos grandes centros. E nessa altura, imaginando que talvez o Breno queira seguir a vida inteira em São Paulo, capital, é razoável pensar que talvez ele esteja ainda sendo bastante conservador. O que nos leva ao terceiro insight, que é o de que tudo isso envolve uma aposta. Porque tem a aposta do Breno, que seria essa vida mais conservadora e com dinheiro, de que caso as circunstâncias mudem, ele teria facilmente aí uma saída, mas existe também a aposta oposta, que seria viver no máximo das suas condições financeiras. E aqui entra uma provocação. Imagine duas pessoas que ganharam R$100 mil por mês durante anos e anos. A primeira viveu com metade do salário, com R$50 mil todos os meses, e a outra metade investiu. Já a segunda pessoa viveu gastando R$100 mil todos os meses e teve a sorte da renda nunca cair. Mas nesse cenário, qual das duas pessoas você acha que terá vivido melhor? Claro que o melhor é sempre subjetivo, mas vamos imaginar nesse caso que os dois tiveram a subjetividade iguais, que os dois tiveram apoio da família, tiveram um trabalho, uma profissão que gostavam, eles estariam iguais nesse ponto. A diferença é que para todo o resto, um gastou R$50 mil todos os meses, enquanto o outro gastou R$100 mil todos os meses. Duas apostas, duas vidas diferentes, para o bem e para o mal. Eu tenderia a puxar para a citação que fiz no início do vídeo, entendendo que uma das melhores maneiras de ser rico é precisar cada vez mais de pouco, mesmo que esse pouco seja R$50 mil por mês, aqui nesse nosso exemplo. Então eu trouxe essa reflexão aqui sobre o vídeo do Breno, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Afinal de contas, uma das melhores coisas que existe é fazer conta com o dinheiro que a gente não tem, que é o meu caso aqui nessa situação que eu não ganho, estou longe de ganhar R$100 mil todos os meses, mas que é bom fazer esse exercício, é excelente. Aí eu queria ouvir de você é do time mais conservador, que prefere ter paz, que prefere guardar a maior parte do dinheiro que você recebe, ou você é do time de viver mais próximo ao limite superior das suas rendas? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se lembre de se inscrever aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.